Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês no canal, Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo chega com algumas atualizações no mercado, como a parte da frente aqui da grade, os faróis, novas rodas, abertura eletrônica do porta-malas nessa versão topo de linha, assim como o teto solar. Também ele conta com um sistema de segurança com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e também sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Lá no seu interior ele é mais claro, que também tem novidades como recarregamento de celular por indução sem fio, painel digital de 12,3 polegadas e o bem esperado freio de estacionamento eletrônico com função brake hold e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que teve atualizações. Eles saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, que é esse filete que atravessa toda a parte do farol aqui é o centro, anteriormente era mais acima. Agora a luz de indicação aqui é progressiva, como vocês podem perceber. Também canhão de foco projetor de longo alcance, com acendimento automático dos faróis, sistema comutativo automático do farol alto e baixo. Vocês vão perceber todo esse detalhe prata e também preto brilhante no interior do farol, que realmente fica bem destacado. Outra mudança é na parte frontal aqui da grade superior, como vocês podem perceber também no vídeo. E esse detalhe com um vinco bem pronunciado, onde tem essa peça também preto brilhante e também 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. O detalhe para-choque mais abaixo é todo preto fosco, onde temos aqui a parte da farol de neblina, que também é em LED, e a grade inferior com as aberturas aqui na horizontal em preto fosco, e aqui esse aplique que é na cor do veículo, que é um prata metálico. Mais acima a grade superior, que teve atualizações com essas aberturas aqui em colmeia, e também esse detalhe prata e também cinza metálico em toda a frente aqui, que também foi atualizado. O logo translúcido da Toyota com detalhe cromado e azul para fazer referência que é um carro híbrido com sensores do radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária identificando pedestres, ciclistas e também veículos, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Lá na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos que saem lá da parte do capô, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica. Trata-se do sistema híbrido, que no caso do Corolla Cross utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 aspirado flex com 101 cavalos com torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada, e sim correntes de comando com bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático Hybrid Transexo, que não tem as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo, 2 motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm, a CPU eletrônica mais acima, que vai gerenciar entre os motores elétricos de combustão uma força combinada de 122 cavalos, trazendo mais economia de combustível. Um detalhe interessante, ele não é um híbrido do tipo plug-in, que você precisa colocar ele numa tomada para regenerar o sistema de baterias. Ele já faz isso automaticamente quando ele utiliza o motor a combustão, quando você faz uma frenagem ali num trânsito mais pesado, em uso urbano, ou também numa descida de serra, que você pode acionar o freio motor ali, tudo para recarregar o sistema de baterias, sem precisar se preocupar com uma parada ali para colocar numa tomada para recarregar o sistema de baterias. Isso traz muita comodidade. Referente à parte de economia, ele vai fazer em uso urbano na gasolina 17,8 km por litro. Ele tem um tanque de 36 litros, que traz uma autonomia urbana de 640 km e autonomia rodoviária em torno de 530 km. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô
tem a manta acústica, também entra a parte do painel do motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que teve atualizações, elas são diamantadas aqui das bordas, vindo até o centro, já acompanha aqui porta antifurto aqui no modelo, com os vincos bem aparentes, a pintura em preto brilhante, também o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento, vão livre de solo de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui em preto fosco, na saia lateral, você vai perceber que vai dar a volta por todo o carro esse detalhe em preto fosco. Aqui na porta vocês vão perceber um vinco bem aparente da primeira porta da segunda porta, aqui ao centro, esse contorno aqui na lateral que termina aqui a parte da frente. Uma outra mudança aqui bem sutil, a inscrição antes era Hybrid, agora passou a ser HEV. Na parte da coluna A, esse detalhe em preto fosco e aqui abaixo na parte dos vidros, aqui já é uma moldura em cromado que atravessa aqui da coluna A até a coluna C. A parte abaixo do retrovisor, preto fosco, repetidor de seta, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, rebatimento eletrônico do retrovisor e também quando você aciona o alarme ali na chave. A cor predominante aqui é prata metálico, assim como as maçanetas aqui do veículo. Na coluna B, o detalhe aqui em preto fosco. E também aqui acima, nessa versão XRX e também na GR Sport, já tem teto solar, também a régua aqui na parte do teto com detalhe em cinza metálico. Na coluna C, o acabamento, como eu falei para vocês, cromado, com a inscrição Corolla Cross e toda a parte envidraçada aqui em preto fosco. A suspensão traseira continua sendo com um eixo de torção. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro lá no interior como funciona. Todo o detalhe do para-choque aqui preto fosco, também refletor noturno para ajudar na visibilidade. Esse aplique que é na cor do veículo, prata. E aqui não teve mudanças praticamente aqui, como um detalhe para cobrir a parte do escapamento. Continua da mesma forma. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, e ela teve atualizações. Todo o sistema de iluminação em LED. E aqui você vai perceber esses pequenos detalhes aqui que mudam entre as versões XRE e as outras versões do modelo. Só a XRX que tem esse detalhe. Aqui toda essa parte aqui em preto brilhante e também esse vinco que vai atravessar aqui toda a parte da tampa traseira, harmonizando lá com a grade frontal. E a inscrição XRX, HEV, que anteriormente era Hybrid, como eu mostrei na lateral, Corolla Cross e o detalhe azul para fazer referência, que é um carro híbrido. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spray de limpeza, spoiler integrado aqui na cor do veículo, antena Shark Fin. Para fazer a abertura do porta-malas, teve atualizações. Você aperta o botão aqui ao centro, agora ele faz a abertura eletrônica somente na versão XRX, que é a topo de linha que eu estou mostrando para vocês. Capacidade do porta-malas 440 litros, uma boa opção aí para um carro que é um SUV médio. Aí você tem essa esteira para poder estar cobrindo aqui as bagagens se necessário, a iluminação halógena somente do lado esquerdo, os ganchos do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do porta-malas. Também essa bandeja que vem de série, um acessório genuíno Toyota que já acompanha o modelo. Aqui você consegue fazer a abertura e você tem o kit de ferramentas com o step com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Toda a parte aqui do tampão em preto fosco, a alça que você pode estar puxando ou apertando aqui, ele vai fazer o fechamento eletrônico, que tem também o sistema anti-esmagamento, ou seja, você esbarra, ele vai parar o fechamento. Câmera de ré que já acompanha o modelo, que depois eu mostro lá no interior, e duas partes aqui de iluminação com a lanterna em LED para justamente favorecer na parte noturna. E ele conta no sistema de segurança com freios a disco nas 4 rodas com ABS, EBD, BAS e também 7 airbags no total, sendo 2 airbags frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,64 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, ele é 6 centímetros a menos do que o Corolla Sedan,
e vou sentar aqui para mostrar a questão do espaço. Ó, praticamente me sobram 2 dedos, como vocês podem ver. O teto, ele é claro aqui como opção bege ou cinza, né? E também aqui as alças no teto. Teto solar nessa versão que traz mais luminosidade e amplitude aqui no interior. E outra mudança que vocês vão perceber, anteriormente a versão XRX, ele tinha a parte dos painéis e da parte das portas aqui acima na cor bege. Agora não, é só os bancos e os puxadores aqui da abertura da porta com esse detalhe bege. Essa é a mudança também que eu vejo aqui. Portas revistas aqui somente do lado do passageiro, saída de ar-condicionado, 2 tomadas USB do tipo C, traz mais comodidade para quem está aqui atrás na fileira traseira para recarregar um celular, por exemplo. Revestimento dos bancos é em couro, ecológico, com essa costura aparente, os pontilhados aqui ao centro. Outra mudança também que vocês vão perceber é essa parte aqui, ó, com um tecido marrom com um detalhe aqui bem macio ao toque. Eu vou descer aqui para mostrar a fileira dos bancos traseiros ainda para vocês. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço com opção aqui para 2 porta-copos e também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento de cinto de segurança. E puxando essa parte aqui, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Não coube algo no porta-malas, tem como estar descendo um dos 2 lados aqui para utilizar, para carregar algo que não coube, por exemplo. E aqui você tem 2 ângulos, esse que eu coloquei aqui, e apertando mais uma vez você desce ele e você ganha essa inclinação para trazer mais conforto para quem vem na fileira do banco traseiro. Na parte da porta aqui, todo o revestimento aqui é com plástico bem macio ao toque, com uma costura aparente, como eu falei. Anteriormente era bege aqui, né? Agora não, colocaram essa mais escura, só o puxador da porta aqui, que tem esse detalhe com couro bem macio ao toque. Detalhe preto fosco, acionador de vidro elétrico, uma segunda opção de porta-copos, alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Corolla Cross. Do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil. Abertura eletrônica do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso à Smart Entry aqui ao veículo, que traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente aqui no banco do motorista que você tem ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a inclinação das pernas, ajustar a altura do banco. Nesse outro botão você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Vejo outra mudança aqui, uma soleira com a inscrição Corolla Cross, a iluminação azul em LED e aqui ao lado também, isso aqui é um detalhe que vem no modelo como um acessório genuíno da marca, também Corolla Cross HEV, e a abertura aqui do tanque de combustível que é de 36 litros. Não temos mais o polêmico freio de estacionamento aqui que era no pé, e aqui a abertura da parte do cofre do motor para você estar utilizando. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do modelo do Corolla Cross XRX Hybrid 2025. Já vejo outra mudança. Aqui o painel digital de 12,3 polegadas, o mesmo do Corolla Sedan, uma mudança interessante também aqui para o modelo. A multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio com sistema Harman, mas o sistema de som não tem assinatura Harman. Os botões físicos aqui ao lado, é uma tela intuitiva ao toque, opção com mídia, AM, FM, estações de rádio, favorito, USB, Bluetooth, projeção, você consegue selecionar aqui para utilizar. Telefone, ele vai parear via Bluetooth ou também para utilizar Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Realmente é uma mudança, traz bastante utilização aqui. Parte com o veículo, vocês vão perceber aqui, ó, o motor a combustão está ligado, regenerando o sistema de baterias. Então isso é bem interessante no sistema híbrido. Informações de rota, autonomia, tempo decorrido, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, consumo combinado, histórico, média atual aqui que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho aqui no veículo. Configurações gerais que eu tenho aqui, dispositivos, equalização de som, também equalização na verdade aqui com as configurações do sistema que você consegue estar fazendo aqui no veículo para utilizar nessa multimídia. Mas ela não tem aqui TV digital ou GPS integrado, mas você pode utilizar através dos aplicativos Android Auto, Apple CarPlay, com Google, com Waze, enfim. Na parte do console central, todo o detalhe aqui com a parte preto brilhante do ar-condicionado, que é 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, ar quente, ar frio, você liga o ar-condicionado, a saída aqui da ventilação do banco traseiro, ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado,
modo ecológico ou econômico na verdade, e também aqui aquecedor do vidro traseiro. Botão Start Stop para fazer aqui a partida ou a ignição do veículo. E outra mudança que eu vejo aqui que é bem significativa ao modelo: recarregamento de celular por indução, sem fio. Além da iluminação em LED aqui azul, você tem essa opção aqui para colocar o seu smartphone, se ele tiver tecnologia compatível, para fazer o recarregamento. Bem interessante essa mudança no interior. Uma tomada USB do tipo A convencional para colocar um pendrive ou recarregar o celular, detalhe prata, preto fosco. Aqui já todo o detalhe em black piano, prata. Outra mudança temos no modelo aqui também, freio de estacionamento eletrônico. Realmente aqui, isso aqui foi um ponto essencial para o modelo. E função brake hold. Vamos supor que você está no trânsito ou com o carro parado, como eu estou fazendo aqui, você não precisa colocar o pé no freio. Aperta aqui e ele vai fazendo a parte da frenagem automática e vai liberando conforme você aciona o acelerador. Isso é bem interessante. Opções aqui com Drive Mode. Então você tem aqui os modos de condução. Apertou, ele vai fazer igual o sedã. Ele muda aqui para o Power, que ele vai fazer as mudanças aqui da parte automática mais rápidas para você ficar com giro no motor. Apertou mais uma vez modo Eco para trazer mais economia. Apertou mais uma vez modo normal. Bem intuitivo essa parte aqui do painel digital, ficou interessante. Também aqui no console central você consegue ativar ou desativar a parte com controle de tração e estabilidade no modelo, que tem assistente de rampa, e também aqui o detalhe com EV Mode. Com a bateria carregada aqui, 100% elétrico, eu consigo sair daqui, ou num trânsito mais pesado, você vai utilizar o carro no modo 100% elétrico. Isso facilita bastante. Câmbio, como eu falei para vocês, automático do tipo Hybrid Transaxle, opção com câmera de ré. Ele tem somente as linhas dinâmicas de distanciamento, não tem as linhas quando eu esterço o volante aqui para estar utilizando. E eu falei para você que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, né? Então quando você se aproxima de um objeto, que é o que eu vou fazer aqui agora, ele vai te dar o alerta crítico, ó, aqui na parte frontal, e também os 4 pontos na parte traseira. Isso é interessante para você estar utilizando no dia a dia, com certeza, aqui com o veículo. Outro detalhe também, ó, modo Drive, e aqui o modo B que muitos me perguntam no canal. Colocando no modo B, numa baixada de serra, ou ali para utilizar como freio motor, ele já vai regenerar o sistema de baterias aqui do modelo também. Isso é bem interessante para você estar utilizando no dia a dia, com certeza. 2 porta-copos, descansa-braço aqui revestido em couro com essa parte bege, você consegue puxar ele mais à frente, consegue abrir essa parte aqui, você tem uma tomada 12 volts e todo esse espaço que você consegue utilizar da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro é em couro ecológico, com essa parte mais lisa, costura aparente, os pontilhados aqui ao centro, o detalhe marrom, como eu falei para vocês aqui, em tecido, mais macio ao toque, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho. Quando eu puxo aqui para abrir, ele já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. O retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Também aqui, iluminação halógena na parte do teto. Você consegue fazer a abertura aqui, ó, do teto, colocar para cima como eu estou fazendo aqui agora, desse lado aqui. Já aqui do outro lado você faz a abertura do teto solar, que tem um detalhe interessante: sistema anti-esmagamento. Você colocando um dos dedos aqui ou a parte da mão, não vai ter uma parte dos dedos esmagada. Isso é interessante. Você consegue puxar essa persiana aqui para tampar a luminosidade caso você queira, e aqui o botão com alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo, não vai disparar o alarme aqui no modelo. Na parte do painel, todo acabamento aqui bem macio ao toque, com a costura aparente, e como eu falei para vocês, não é mais bege, já é essa parte cinza aqui. Essa parte aqui é com plástico rígido ainda na parte do painel. Aqui abaixo você tem um porta-luvas, ele desce bem devagar. Tem aqui a parte com os alto-falantes aqui do lado esquerdo e direito, no sistema de som. Aqui o acabamento também, ó, tudo em plástico rígido, com detalhe em preto fosco. Na porta do motorista aqui os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, todos os comandos são iluminados, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, consigo apertar, ele vai fazer o rebatimento. Tem sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Você deixando no modo A aqui, quando você acionar o alarme na chave, ele vai fazer o fechamento, o rebatimento eletrônico do retrovisor. E a regulagem elétrica dos lados
aqui internos dos retrovisores, lado esquerdo e direito que você consegue estar fazendo. O acabamento aqui também é com plástico rígido e você tem aqui ajuste do facho do farol, colocando mais peso você consegue regular o facho do farol também. Sistema comutativo automático, eu apertei, ficou verde aqui, justamente para me informar que o sistema está ativo, faz parte do sistema de segurança Toyota Safety Sense. Vamos supor que um carro veio contra você à noite, ele coloca automaticamente para o farol baixo, ficou escuro a pista novamente, ele volta para o farol alto automaticamente. Isso é bem interessante para fazer o uso. Aqui na abertura eletrônica do porta-malas você tem uma opção aqui para fazer a abertura caso você queira, é uma novidade aqui também para o modelo. E essa outra parte aqui, o odotrip, como ele mudou o painel digital, então você aperta a tecla, ele vai mudar aqui, ó, trip A, trip B, também o odômetro total para você fazer o acompanhamento. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. A parte do volante aqui, ele é multifuncional, com o revestimento aqui em couro com a linha de costura aparente, os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos também referente ao computador de bordo que você consegue fazer aqui no painel digital. Aqui do outro lado você consegue passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo no seu aplicativo, e aqui acima faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Essa parte aqui acima é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade ali a 100 km por hora e desapercebido no trânsito, não viu que o carro à sua frente diminuiu a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais comodidade. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo e não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção ali para que você permaneça na faixa de rodagem. E também sistema pré-colisão, que aqui você mantendo ativo numa situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. Nessa situação de risco, se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma do veículo para justamente trazer mais segurança, para evitar colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante. E também alerta de oscilação ao volante. Se você tiver com muito sono, fadigado dirigindo, oscilando a direção, ele vai perceber, te dar um alerta sonoro e visual, e ali no painel vai aparecer ali uma xícara de café para justamente te informar que se você continuar dirigindo dessa forma, você pode causar um acidente. E olha o sistema híbrido. Recarregou a bateria, ele está no modo 100% elétrico aqui agora. Você tem todo esse silêncio aqui na parte interna, justamente essa parte do sistema híbrido é bem interessante. Agora aqui o painel digital, é o mesmo do sedã, é de 12,3 polegadas, então você tem aqui a parte com o sistema de baterias, para você estar acompanhando o modo elétrico, ele está no modo EV Mode agora, como vocês podem ver, 100% elétrico. Indicador aqui do velocímetro, indicador de câmbio, temperatura exterior, aqui relógio, tem também aqui o velocímetro de forma analógica, porém é digital, tanque de combustível 36 litros e aqui referente à temperatura do motor. Você consegue colocar a seta para o lado direito, ele já vai mudar ali, ó, opção 2. E vocês percebam que nos arcos aqui já tem informações com tempo de viagem, tempo decorrido, um modo elétrico aqui que está em uso, em 11 minutos ali, ó, tá marcando o tempo de viagem. Trip A, Trip B, odômetro total, média de consumo, consumo instantâneo, tudo isso você consegue acompanhar. Para o lado direito, mais uma vez, ó, opção com a rádio, também informações ali da bateria. Se você colocar para baixo aqui, ele vai mudar também. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, ele volta para a parte inicial. E aqui nós temos um detalhe com configurações, que você colocando aqui o OK aqui ao centro, você consegue vir aqui, ó, e mudar essa parte aqui do painel, como vocês podem perceber aqui na imagem. Então você consegue ajustar aqui, ó, configurações do medidor, tipo de medidor, e você vem aqui, ó, essa parte com arco, essa parte com arco ao centro, voltando aqui, ó, você pode deixar ele clean, mais limpo, aqui como vocês podem perceber na imagem. E o estilo de medidor também, você pode colocar aqui casual, que é esse que eu coloquei agora, mais limpo, inteligente era o que estava antes, robusto ele já vai mudar dessa forma, e o esportivo. E aí você vai tendo essas mudanças que você consegue fazer aqui no painel digital do modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XRX Hybrid
2025, uma exclusividade que eu estou trazendo para vocês aqui na quarta-feira à noite, antes do lançamento, que é amanhã, em todas as concessionárias Toyota. É tanto que eu gravei num lugar bem escondidinho aqui para ninguém ver o carro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.